Hello, people! How are you doing, guys? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi fazer uma análise, né? Parcial, obviamente, não dá para fazer análise do livro todo. Mas eu quero fazer alguns comentários com relação a este livro aqui, ó. Sou péssimo em inglês, da teacher Karina Fragoso. Eu conheço ela há muito tempo já. Já acompanho o canal dela no YouTube há muito tempo mesmo. Olha só, provavelmente você já a viu. Ela é sensacional, tem uma metodologia muito boa. O canal dela, o English in Brazil, é muito bom também. E eu queria falar um pouco sobre esse livro dela. É um livro relativamente pequeno até, 118 páginas no total, é bem curtinho. Chegou esses dias em casa, eu estou quase terminando de ler. E eu quero fazer algumas ponderações diante de como que eu vejo o ensino e o aprendizado de idiomas. E quero comentar a respeito das coisas que ela fala, se eu concordo, que eu vejo que faz sentido, que não faz sentido, enfim, né? Muito bem. Então, ó, na parte da introdução ela começa dizendo, né? O inglês é o idioma que nos conecta com o mundo. Fato, gente, pelo amor de Deus, não preciso nem falar do tamanho da importância do inglês. Porém, ela comenta: será que você realmente é péssimo em inglês? A resposta é simples, talvez você esteja utilizando as técnicas de estudo erradas, talvez você esteja desmotivado, talvez você precise de foco, mas certamente você não é péssimo. Isso é uma das coisas que, de fato, eu percebo nas pessoas que estudam um novo idioma, que elas não sabem o que elas devem fazer. Elas não sabem. Por muito tempo, provavelmente, elas estudaram errado, elas tiveram contato, eu não diria nem com materiais ruins, mas com metodologias ruins, com sistemas ruins. Elas não sabem se organizar, elas não têm motivação. Tudo isso interfere para o teu aprendizado. Não necessariamente você é uma pessoa burra, tá? Eu tenho aluno que fala: nossa, teacher, eu sou muito burro. Não, não é, cara. Você só não estuda mesmo, ou estuda errado. Ela começa destacando, né, no primeiro capítulo, não sei por onde começar, veja só. A grande maioria das pessoas hoje tem acesso a celulares e à internet, e o acesso à informação nunca foi tão fácil. De fato, gente, se você está me assistindo, você tem um celular, pelo menos. Então você criar desculpas de que, mas eu preciso de um notebook para aprender um idioma. Cara, tu não precisa, velho. Tu não precisa. Existem diversos recursos que são úteis, de fato, mas o celular já é mais do que necessário, tá? Olha só que interessante, né? Ela diz aqui: você já parou para pensar no que o levou a desejar aprender inglês? Por que saber inglês é importante para você? Por que você está lendo esse livro e o que você vai fazer com o inglês que aprender? Se você tem as respostas a essas perguntas, elas serão muito importantes durante todo o processo de aprendizagem. Ou seja, o motivo pelo qual você está querendo aprender um novo idioma tem que estar na sua cabeça o tempo todo. Tem um livro que eu já li há bastante tempo, chamado How to Focus, How to Focus, escrito por um monge. É um monge ensinando outros monges como que eles devem se portar diante a algo que eles querem aprender. Então, por exemplo, ele dizia lá que existem duas palavras principais que ele até utiliza no livro dele. Eu vou até escrever ela aqui para vocês. Uma é escopos, são palavras gregas, tá? Escopos, e a outra palavra é, deixa eu ver que eu anotei aqui, eu esqueci já do termo. Esqueci do termo. Telos e escopos. O que seria telos e escopos? Telos seria o teu objetivo a longo prazo, tá? Seria a tua meta em si. Por exemplo, qual que é a minha meta? A minha meta é aprender inglês. Perceba que este telos, ele é um tanto quanto abstrato demais. O cara quer aprender inglês. Porém, qual que é o problema disso? Ele começa estudando e ele fala assim: teacher, eu quero ser fluente. Tá, aí eu falo para ele assim: você já ouviu falar dos níveis, dos graus de inglês? Você já ouviu falar de CEFR, que é o Common English Framework as Reference? O cara fala: não.
Eu falo, pois é, existe uma coisa que mensura o teu nível de inglês. Por exemplo, você é iniciante, é o A1, você já sabe um tanto, A2, obviamente a gente mede isso com avaliações e testes, né? Mas, por exemplo, para muitas pessoas, o máximo que ela gostaria de ter, que já seria o suficiente, é um B1, que é o intermediário. Para outras pessoas, até para a universidade, o B2 já serve, que é o intermediário avançado, né? Pouquíssimas pessoas de fato querem o nível C1, que seria o proficiente, né? E o nível C2, que já seria o mais avançado de todos, né? Tanto para os níveis C1 quanto C2, a tarefa não é rápida, normalmente vai levar alguns anos para você aprender, tá? Para você adquirir essa habilidade de fato. E as pessoas elas tendem a achar que não, é rápido, é simples, que é instantâneo, é imediato. Não, cara, aprender inglês não é um miojo, tá? Saiba disso. Não é, não vai ser, não foi comigo, não é com ninguém que eu conheço que de fato é fluente. É muita dedicação real, cara. Dia a dia, prática, escuta, fala, ensina, vive, tá? Então, desculpa se você acha que você vai aprender inglês em, sei lá, cara, 2 minutos por dia fazendo Duolingo. Esquece, tá? Esquece, desiste, porque esse vídeo não é para você. Agora, se você quer aprender de fato, com consistência, utilizando coisas que ela ensina aqui, que eu também falo no meu livro, que são de fato úteis, que você realmente vai ver que isso pode se fazer presente na sua vida de forma inteligente, então presta atenção. Olha só, exemplos de meta a longo prazo que ela destaca aqui. Não quero mais me sentir inseguro ao falar inglês. Quero poder colocar inglês avançado no meu currículo. Quero conseguir ler inglês tão bem quanto leio em português. Quero conseguir entender um filme em inglês. Não quero mais perder oportunidades porque não sei falar inglês. Esse quinto ponto é bem comum, né? Eu tenho diversos alunos que até hoje brigam, alguns que já perderam cargos gerenciais por não ter o inglês, por não saber falar inglês. Que é uma habilidade que hoje em dia, gente, é triste o quão subestimado o inglês é. É triste. E é triste também ver a quantidade de aproveitadores e escolas que abriram e cresceram ensinando um inglês medíocre simplesmente para captar alunos, né? Ganhar dinheiro à empresa em si. Então é complicado. São pessoas desesperadas pela fluência super rápida e são escolas que se aproveitam desse desespero das pessoas. Hoje em dia eu não dou aula mais em escola por conta disso, porque eu não compactuo com esse tipo de visão. Eu tinha diversos alunos que falavam assim, teacher, eu vou ficar fluente e tal esse ano aqui, eu vou aprender rápido. Eu falo, não. Eu podia falar isso na escola? Obviamente não. Será que eles gostavam de mim porque eu era sincero? Não gostavam de mim. Veja só. Sempre que você se sentir cansado ou desmotivado, releia os seus objetivos e lembre do seu propósito, que foram esses exemplos que eu dei anteriores, né? Não deixe ninguém dizer que você não é capaz, que seus sonhos são bobagens, que você não vai conseguir aprender inglês. Enfim, né? Fazendo a coisa certa você vai conseguir. E aqui eu até anotei, pessoal. Não perder tempo com aprendizado inútil, porque o que acontece muito também é que as pessoas determinam 1 hora para estudar inglês. Vai, 30 minutos diariamente. Só que, em vez de elas focarem minimamente, elas nem conseguem focar. Então, até o tempo que ela separou destinado a uma tarefa, a uma habilidade, a algo específico, ela não consegue focar. E quando foca, é um treino patético, tá? Calma que eu vou me aprofundar um pouco mais nisso logo logo. Seguindo, aqui ela fala um pouco sobre planejamento, tá? Sobre o seu plano de estudos, né? Quanto tempo você poderá estudar diariamente, praticar e tudo mais, né? Uma coisa que é interessante vocês perceberem é na questão de planejamento, é vocês alinharem diretamente o plano de estudo com a meta que vocês têm. Por exemplo, eu quero aprender inglês para eu passar 1 semana de viagem nos Estados Unidos e conseguir fazer o quê? Quero conseguir responder quando me perguntam alguma coisa no aeroporto, quando você for passar com o fiscal, você se localizar dentro do aeroporto também, saber pedir um Uber ou um táxi,
saber alugar um carro, saber pedir comida, entende? Perguntar a localização de algo. Você não precisa de um inglês tão avançado e robusto para esse tipo de coisa. Algo mais básico, desde que bem trabalhado, você consegue fazer. Agora veja, se você quer um inglês a ponto de conseguir ler, entender e falar sobre artigos científicos, obviamente você vai ter que ter um trabalho muito mais eficaz e pensando no longo prazo, né? Agora, coisas mais simples a gente pode, obviamente, simplificar, né? Meu objetivo é passar num teste de certificação internacional, como o IELTS, o Cambridge, o TOEFL, né? Que é o maior de todos. Então, a tua rotina de estudo tem que ser voltado para essas coisas. Então, saber aonde se quer ir é fundamental para saber como planejar o caminho. Veja, se você estuda de qualquer forma sem saber. Tem uma frase, né? Por sinal, tem uma frase de Alice no País das Maravilhas que diz isso, né? Que a Alice pergunta pro gato. Vocês devem saber. Ela chega e fala assim: Ó, gato, essa estrada aqui leva pra onde? Aí ele fala pra ela: Ué, mas pra onde você quer ir? Ela falou: Não sei, tanto faz. Ele falou: Então qualquer estrada serve. Se você não sabe pra onde você quer ir, cara, qualquer estrada serve. Agora, se você tem uma meta, opa, eu quero isso, então foque nas coisas que te levem para isso. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre telos e escopos? Imagina que o seu telos é passar numa certificação internacional de inglês, por exemplo, o TOEFL, a pontuação é 120, eu quero tirar 100 no TOEFL. Esse é o seu telos. Esse é o seu telos, é o seu objetivo final. Passar e ter a certificação com a nota 100 ou mais. Qual que é o seu scopus? Ou seja, qual que é o seu objetivo imediato? O que você vai fazer dia a dia? Como que você vai organizar a sua rotina para você criar essas coisas, para você trabalhar com essas coisas? Veja, se a sua rotina não está em concordância com o teu scopus, considera isso como uma coisa tóxica. Retira da tua rotina, corta da tua vida. Né? Mas e o meu lazer? Cara, tenha tempo para as coisas. Se você determinou que vai fazer algo, então faça. Cumpra com a tua palavra, tá? É importante. E aqui ela dá o exemplo de uma rotina de estudos, né? Objetivo: aprender inglês para me virar em uma viagem a Nova York. Prazo até a viagem, olha só, 2 meses. Ou seja, metas específicas: estar preparado para fazer e responder perguntas no avião e no aeroporto, saber fazer pedido no restaurante, como eu comentei, conseguir uma informação, fazer o check-in no hotel, ser capaz de ler um folder, etc. Veja o planejamento, é algo extremamente simples, pessoal. Primeira semana: aprender vocabulário e expressões comuns utilizadas em avião, aeroporto, se informar que perguntas que os oficiais de imigração fazem, né? Então, ter isso em mente te ajuda a saber o que estudar e não perder tempo com futilidade. Pô, teacher, mas está dizendo então que eu aprender vocabulário sobre leis, vocabulário legal em inglês é inútil? Cara, se o seu objetivo não tem nada a ver com leis ou advocacia ou direito, é inútil sim. Você vai usar para quê? Fala para mim. Aí as expressões mais comuns, os substantivos mais comuns, os verbos mais comuns, as preposições mais comuns, os adjetivos mais comuns a pessoa não conhece. E aí ela não consegue falar minimamente sobre nada. Por quê? Porque lhe falta vocabulário. Então veja, trabalhe em função das coisas que você precisa, não das coisas que você simplesmente quer, sim do que você precisa. Beleza? Segunda-feira, assistir vídeos sobre o vocabulário de aeroporto. Terça, aprender a receber informações. Quarta, verificar tipos de pergunta que comissários podem te fazer e por aí vai, né? Enfim, tem um plano no YouTube de organização da rotina do Bob the Canadian. Bob o canadense. Recomendo que vocês pesquisem a rotina perfeita de inglês. Esse é o nome do vídeo dele, só que em inglês. Se eu não me engano é The Perfect Routine in English or The Perfect Routine to Study in English. E lá ele te fala, né, que segunda-feira, foca nessa habilidade aqui. Terça, foca nessa.
Quarta, trabalha essa. Quinta, essa aqui. Sexta, essa. Sábado, essa. Domingo, descansa. Entendeu? Enfim, continuando a análise do livro, veja. A teacher Paula, a teacher Karina, teacher Paula é outra teacher de inglês, né? Paula Gabriela. A teacher Karina, ela fala sobre escolas de inglês, particular ou sozinho, né? Veja, aqui é uma dúvida muito comum dos estudantes de inglês de como fazer. Eu, teacher Christian Figueiredo, eu aprendi por conta própria. E eu aprendi de forma que 90% ou mais do processo todo foi de forma autodidata. Todas as pessoas têm a disposição necessária para serem autodidatas? Não. Todas as pessoas têm tempo para se dedicar ao autodidatismo? Não. Todas as pessoas são organizadas a ponto de conseguirem controlar o estudo, o que vão fazer, como fazer, se autoavaliar para ver se de fato estão tendo resultado? Não também. Ou seja, estudar sozinho é para todo mundo? Não. Se você não sabe como fazer, não é. Se você não tem esses pré-requisitos que eu comentei, não é. Não vale a pena. Você vai perder tempo, cara. Ah, então quer dizer que eu tenho que matricular numa escola? Calma. Veja, primeira coisa, pesquisa. Vê se aquela escola é minimamente voltada ao que você espera, aos seus objetivos. Veja se o que você consegue fazer, você conseguiria sanar com um professor particular. Já teve várias aulas que eu já dei de projetos que foram de curto prazo, coisa de 2 semanas de aula com o aluno, eu resolvi o problema dele. Então você não precisa fazer um contrato gigantesco com uma escola para ficar lá por 5 anos. Eu trabalhei em 3 escolas de inglês diferentes. 3 escolas durante a minha vida. Passei alguns anos em uma e alguns meses em outras, mas deu para sentir que era a mesma vibe, a mesma energia. Eu posso dizer para vocês, se imagina um aluno de 12, 13 anos, que é uma idade que os pais costumam matricular alunos para escolas de inglês. O cara com 13 anos, ele vai na escola de inglês e ele entra na turma de A1, né, o iniciante. E ele começa a estudar, beleza, cheio de vontade, bem intencionado e tudo mais. Porém, cada livro, em uma das escolas que eu trabalhei, não vou citar nomes aqui, né? Durava 6 semestres. 6 semestres não, durava 1 semestre, né? Cada livro durava 1 semestre ou 6 meses, que eu ia falar. Então, a cada 6 meses, você fazia uma avaliação, se passasse, trocava de turma, trocava o nível, trocava o livro. Beleza. Só que, para finalizar esse curso, era uma duração média de 5 anos. Ah, teacher, mas você falou que aprender inglês leva tempo, pode levar anos. Pode, de fato. Só que, cara, tinha muita enrolação ali. Muita enrolação. Num vídeo futuro eu vou explicar como que eu me organizei para estudar inglês. Como que eu aprendi e como que eu fui, cara, pro nível do zero, do nível 0, do A1, até o B2, que é o intermediário avançado, que é o nível que a galera quer. Muito próximo já do avançado, do C1. Hoje eu já sou avançado, já sou fluente. Mas naquela época... E veja, estudando todos os dias, muito mais do que essa galera estuda. Então eu fiz o que eles fariam sem sacanagem, coisa de mais de 20 anos. Eu fiz em 1 ano. E no próximo vídeo eu vou explicar mais ou menos como é que funciona essa matemática, tá? Mas assim, cuidado com escolas de inglês, porque são uma empresa, eles querem simplesmente vender para você e ter... Não é necessariamente um compromisso com o aprendizado do aluno, até porque é muita gente. Eu, com os meus alunos particulares, eu consigo ter esse controle de forma muito mais efetiva. Por quê? Porque é um por vez. É um por vez. Eu consigo saber da história, eu converso com o cara, vejo qual a dificuldade, para que ele está estudando. Você entende? Eu tenho o panorama todo. Numa escola, não. Eu entro numa sala com 15 alunos e dou aula, 10 alunos e dou aula, 8 alunos e dou aula. E se perder o conteúdo? Problema dele, uai, se vira agora. Com os meus alunos particulares funciona de forma totalmente diferente. Então, assim, pensando em todos os cenários, para mim, o melhor cenário possível, de longe, é ter um professor particular. Ah, você fala isso porque você é professor particular. Entenda,
Nos cursos que eu faço, eu prezo também por ter um professor, por ter um mentor, por ter uma pessoa que será responsável pelo direcionamento. Isso é muito mais eficaz. É muito mais eficaz, principalmente se você consegue ter esse contato, sabe, ao vivo. Aqui você está vendo o vídeo. Quando você estiver assistindo, eu vou estar fazendo qualquer outra coisa. Tá? Mas assim, o melhor cenário seria um professor particular. Depois, uma escola já ajuda. E por fim, o autodidatismo, que é estudar sozinho. Eu amo estudar sozinho, então eu não me matricularia em escola nenhuma mais, nem universidade, não, acho isso um saco, tá? Aqui ela coloca algumas perguntas importantes, né? Que é: posso arcar com os custos de um curso de inglês ou professor particular? Se puder, invista. É um investimento em você. Você não está gastando dinheiro, você não está jogando, está queimando dinheiro, rasgando. Não. É um investimento. Veja, eu tenho um aluno em específico que estudou por 8 anos numa escola particular de inglês. 8 anos. E ele não saiu de lá fluente, ele não tinha o domínio do inglês como ele gostaria. Hoje ele deve ter aula comigo há uns 8 meses, mais ou menos, eu acho. O cara desenvolveu demais. Mas por quê? Porque eu trabalho essas coisas com ele. Toda aula ele fala muito. Ele é incentivado a falar muito. Nas escolas de inglês você tem alguns minutos para poder falar, porque são vários alunos, ou seja, por que as pessoas entendem inglês, mas não falam inglês? Porque elas não praticam o suficiente. Então veja, mais um erro de metodologia na minha percepção. Ah, mas numa escola é impossível trabalhar isso. Por isso que eu falei, eu não vou para escolas de inglês. Eu prefiro professores particulares. Entendeu? Segundo ponto, gosto de estudar em grupo ou prefiro a atenção individual de um professor? Mais um ponto, muita gente não gosta de estudar em sala cheia de gente. Eu não gosto, eu acho péssimo. Quanto tempo tenho para aprender? Veja, 1 hora com um professor 100% voltado a você é muito mais efetivo que 2, 3 horas numa sala cheia de gente. Só que também, perceba, foque. Se você paga e não é uma pessoa focada, você está perdendo seu dinheiro, você está perdendo seu tempo. Então presta atenção quando você vai estudar. Eu tenho aluno que fica aqui, ó, no mundo da lua, cara. Olha. Quarto ponto. O que eu quero aprender é muito específico, necessita ajuda externa? Se a compreensão de determinado assunto é muito difícil para você, vale a pena você pagar para alguém te explicar, alguém que te oriente, né? E por fim, eu consigo ser persistente sem ter alguém me cobrando? Olha só. Eu sempre fui porque era um desejo muito forte aprender inglês, como é um desejo que eu tenho musical também, de aprender os instrumentos, enfim. Eu sempre exigi muito de mim mesmo, sempre me cobrei muito. Se você é uma pessoa que não se cobra tanto assim e precisa fazer, considere adquirir um professor particular. Obviamente vai te ajudar bastante, né? E por fim, a última parte aqui, para encerrar o vídeo por enquanto. Independentemente da conclusão que você chegar, é importante estar consciente de que o maior responsável pela sua evolução sempre será você mesmo, tá? De nada adianta se matricular na escola mais cara de sua cidade, investir em um professor particular super qualificado, gastar muito dinheiro em livros, comprar um curso online ou fazer intercâmbio para um país falante da língua inglesa, se você não estiver disposto a fazer a sua parte. Olha só, isso aqui eu coloquei até no meu livro. A natureza está super disposta a nos ajudar desde que façamos a nossa parte. E o problema é, a maioria das pessoas não faz a sua parte e aguarda que, sei lá, caia do céu, né? É complicado, gente. Enfim, por hoje é só. Se gostar do conteúdo, deixa um like, tá? Compartilha para os amigos. Se precisar entrar em contato comigo, eu vou deixar meu número aqui, e-mail na descrição. É isso. Bye bye. See you in the next video.